Olá, sejam bem-vindos ao programa Educação em Movimento, que hoje discute o uso das tecnologias nas escolas. Você já parou para pensar como é que esta nova geração lida com os recursos que tem à sua disposição e como isso vai afetar a vida escolar e social desses alunos? Então, para a gente conversar sobre este assunto, eu recebo aqui no estúdio o jornalista e doutor em educação, professor Cláudio Magalhães, e o matemático, mestre em tecnologia e doutor em educação, João Bosco Laudares, que é professor da PUC Minas. Eu quero, então, dar boas-vindas aos nossos convidados, agradecê-los muito, a disposição de estarem aqui para falar conosco sobre um assunto tão importante e que tem causado tantos problemas na escola, não é? Mas antes da gente aprofundar a discussão sobre essa questão, nós vamos acompanhar uma matéria que mostra como alunos e gestores da educação percebem o uso das diversas ferramentas tecnológicas na escola. Videoaulas, apresentações em slides ou mesmo pesquisas em tempo real pela internet do celular. O uso da tecnologia tem sido cada vez mais frequente na sociedade. Um recurso que pode e deve ser aplicado nas salas de aula como forma complementar de ensino. Mas até que ponto a tecnologia ajuda ou atrapalha a educação escolar? Bom, a gente tem implementado cada vez mais a tecnologia na sala de aula, mas essa implementação ela tem que ser contínua, regular e muito bem avaliada, para que a tecnologia venha como uma ferramenta de auxílio no processo de ensino e educação. A tecnologia trouxe novas linguagens para as novas gerações e essas novas gerações são muito mais adaptadas a essas linguagens. Eu acredito que a escola, adequando as linguagens dessas novas tecnologias no seu processo de ensino, ela vai trazer o aluno para um interesse maior na proposta educacional da escola. Eu acho que pode ajudar, mas também tem que saber utilizar de uma forma correta. Porque se você vai lá, senta para estudar e fica com o celular apitando toda hora, isso vai dificultar o seu estudo. Bom, o uso da tecnologia na escola hoje tem que ser incentivado o tempo todo, mas com uma certa organização. Os alunos precisam perceber que os celulares, os iPads, o que for, eles precisam ser usados dentro de uma prática pedagógica, dentro de um projeto, que aquilo se torna um instrumento, faz parte da metodologia de ensino, de aprendizagem. Ele vai trazer o celular dele para entrar em contato com a família após o horário de aula. Durante as aulas que não estejam programadas para o uso dos celulares, esse celular está guardado, faz parte da norma da escola. Então, nós acabamos de assistir aí o VT, em que alunos, professores e gestores falaram sobre o uso das tecnologias na escola. E eu gostaria de saber, então, do professor Cláudio Magalhães, como é que ele pode nos ajudar a pensar isso. A professora lá disse do projeto pedagógico da escola agora, com as tecnologias. Eu acho que, Sandra, a primeira coisa que a gente tem que começar a desmistificar é essa ideia da tecnologia como algo extremamente inovador entrando na escola. Na realidade, o embate e muitas vezes o casamento entre tecnologia e educação faz parte há muito tempo, Só que hoje nós estamos acostumados a pensar a tecnologia só o celular, o computador, mas tecnologia é tudo aquilo, aliás, técnica, E é tudo aquilo que é uma extensão do corpo do homem e que ajuda ele a economizar uma certa energia, a fazer uma economia em relação a isso. Então, desde que a gente começou a escrever, desde que a gente começou a colocar coisas no quadro, desde que nós começamos a sair da sala de aula e visitar um museu ou ir a um parque e estudar uma árvore, Correto. Nós estamos usando tecnologias. Nós passamos, a fazer uso de tecnologias. Tecnologia fazendo essa extensão. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é tirar essa ideia de que a tecnologia é somente a questão do celular. Nós temos que olhar para a tecnologia como um instrumento, assim como o professor acabou de dizer lá no vídeo. Então, esse é o primeiro passo. Não é a tecnologia em si. Eu acho que nós não temos que ter um projeto pedagógico voltado para a tecnologia. Nós temos que ter um projeto pedagógico e analisar as tecnologias que e incorpore, ver o que elas podem as tecnologias utilizar nesse projeto pedagógico. Acho que é um equívoco, muitas das vezes, a gente criar uma espécie de uma política
para que a gente possa direcionar a tecnologia para então pensar um projeto pedagógico. Uma coisa que eu acho que é certo, e é o segundo ponto que eu levanto aqui, é que, ok, uma coisa que realmente tem modificado, aí sim com as tecnologias de comunicação, é a linguagem, né? Ou seja, o que antes a gente aprendia o mundo pela linguagem da escrita, da literatura, hoje efetivamente as tecnologias digitais fazem com que a gente possa ter uma mudança. Nesse sentido, a gente tem que pensar a gente tem aí uma projeto pedagógico, mediação, né, que é muito forte mediação, hoje, né? Pensar nisso, mas isso não tira a base que é, para que serve a linguagem? Para que eu preciso me apropriar dela? Quais são as características dessa linguagem pela qual eu devo pensar, estudar e ajudar o estudante? Isso sim tem que estar lá no projeto pedagógico. Sim. E aí, a partir disso, aí sim, nós vamos ver como é que essas crianças estão usando sua linguagem, qual a linguagem que eles estão utilizando. E aí sim, trabalhar em cima disso. Professor João Bosco. Ok. Complementando o que o Cláudio colocou, Sandra, é evidente que a tecnologia não chega à escola agora. A tecnologia já está na escola. Né? Desde que a escola existe, na verdade, existe, né? O quadro. Lógico, a mídia lápis e papel é uma mídia. O lápis e papel sem é dúvida. Mídia. O material concreto é outra mídia. E hoje nós estamos complementando, vamos dizer, trazendo, não é isso, essas novas tecnologias da informática e da comunicação. Mas realmente tem que tirar esse estigma, né, de que hoje é que se usa tecnologia. Tecnologia nós usamos sempre, né? Desde que o homem criou a tecnologia para ele diminuir o seu esforço. Desde que ele começou a pensar para outras atividades. E vamos pensar que o homem ele começa a se comunicar, não é? Com a tecnologia da escrita nas rochas e tal, né? Ali ele mostrava a vida dele, né? Ali ele fixava algo sobre a vida dele. As próximas gerações sobre seus valores, sobre sua moral. Então isso é importante, né? Falar em tecnologia hoje é essa tecnologia que está aí disponível para uso. Mas a tecnologia na educação sempre existiu, não é isso? Exatamente. Então o que nós usamos hoje bastante, não é só na matemática, é na biologia, na física, nas ciências sociais, é o que a gente está denominando de objeto de aprendizagem. Quer dizer, o que é objeto de aprendizagem? Você poderia definir genericamente que objeto de aprendizagem é qualquer material que é usado para aprender. O livro Seria um objeto de aprendizagem? Seria. Um vídeo é um objeto de aprendizagem. Um programa lá na internet é um objeto de aprendizagem, não é isso? Agora, como é que é isso, professor? Né? Como é que a gente faz do livro, que é uma tecnologia tão antiga, não é? Faz desta tecnologia um objeto de aprendizagem que possa, então, não é, ser usado, ser trabalhado e colaborar nas aprendizagens, não é? Exatamente. Então, o objeto de aprendizagem tem toda uma teoria, né, que sustenta esse instrumento. Quer dizer, na verdade, para você criar um objeto de aprendizagem, você tem que ter uma equipe multidisciplinar. Né? Você tem que ter o professor, você tem que ter o pedagogo, você tem que ter o designer, você tem que ter o programador, quer dizer, toda uma equipe para trabalhar em benefício da aprendizagem. Quer dizer, então, o professor ele vem, né, com o conteúdo dele, ou de biologia, ou de física, ou de matemática, e o design vem no sentido de colocar aquilo... Adequar, né, aquele universo. Exatamente. Fazer um produto bonito, né, para o aluno, um produto interessante, um produto que o aluno vai gostar de trabalhar. Vai atrair a atenção dele. Exatamente. E o programador que vai fazer a programação. Hoje, por exemplo, nós estamos usando a programação visual, né? Que chega a um software que a gente chama de Scratch, um aplicativo, que é muito usado em jogos. Né? Então, essa programação visual é uma programação diferente da programação lógica, matemática, programação pesada. Professor, né, o senhor nos coloca aí a essa possibilidade tecnológica, né, do objeto de aprendizagem. Como é que é isso em sala de aula? Olha só, eu queria, antes da gente pensar em sala de aula, uma coisa que o professor nos falou aqui agora e que me alerta. Acho que são dois grandes problemas que têm acontecido nesses novos modelos de objetos de aprendizagem. As pessoas estão um pouco assim, meio que encantadas. Seduzidas, não é? Né? E eu queria ver se o professor concordava comigo, mas eu vejo dois problemas aqui. Um que eu já fartamente estudado em pesquisas. Por exemplo, uma vez eu fui numa banca de um sujeito que estudou 10 objetos de aprendizagem virtuais da química. E ele descobriu que dos 10 softwares, 9 reproduziu exatamente o que a sala de aula fazia.
né? Ou seja, na realidade, aquela continuidade da aprendizagem se você tem pouca exatamente descobertas, mas mais uma decorar o conteúdo. Ou seja, o fato de ter feito software não significa que resolveu o problema do estudo da química presencial, de fazer com que as crianças ou jovens gostem da química, não pela sua decoreba, mas porque ela significa. Pela compreensão, né, do que é. Então, esse é um problema. Não adianta a gente pegar a tecnologia e reproduzir os defeitos de sala de aula. E o segundo ponto que eu acho que é importante também, eu queria até a opinião do professor em relação a isso, porque eu sinto que muitas vezes o desenvolvimento desse modelo de aprendizagem afasta demais o professor. Então, você tem uma escala. Afasta o professor. Você tem uma escala de produção que você começa com o professor conteudista. Aí, daqui a pouco, entra o sujeito da tecnologia, aí depois você chega o design instrucional, e depois você tem o pedagogo, e depois você tem... Na hora que você percebe, o professor, que é o que gera o conteúdo, é esquecido ficou no meio fora do do caminho. processo, E não ele, é? por exemplo, ele não valida o produto final. Ele acaba sendo só o sujeito que dá o conteúdo. Então, isso é um outro problema que mostra o seguinte, então, para que fazer um conteúdo se o professor deve ser o sujeito? Então, olha só, isso? a gente vai falar deste professor, não é, e da formação deste professor para o uso das tecnologias em sala de aula no próximo bloco. Não saia daí, voltamos já.